Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 28 de março, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faz uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria! Hoje eu quero, de uma forma muito especial, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. É maravilhoso e só o Senhor pode confirmar tudo aquilo que meu coração está sentindo. Porque a cada testemunho, a cada mensagem, é uma confirmação de respostas de Deus. Cada um de vocês são a resposta de Deus na minha vida, na missão de evangelizar. E eu louvo ao Senhor porque Ele nos fez irmãos, mesmo sem conhecer pessoalmente a maioria de vocês. Eu louvo a Deus porque nele nós somos um. E nele nós nos unimos todos os dias para meditar a palavra de Deus. Eu continuo contando com o seu apoio na divulgação do nosso canal de evangelização do YouTube, para que cada dia mais outras pessoas possam se juntar a nós nessa grande corrente do bem. A leitura de hoje, ela tem uma história maravilhosa, porque ela vai falar da prefiguração da cruz, da prefiguração da morte do Senhor, do sacrifício de Jesus por cada um de nós. O povo de Israel, ele era um povo parecido muito com a gente. Um povo que viu muitos milagres, mas um povo que, no primeiro sacrifício, ao invés deles olharem para Deus, eles murmuravam. Esse povo murmurava tanto. Assim como muitas vezes também nós temos tanta facilidade de esquecer o que o Senhor já fez por nós. Aquele povo, eles viveram tantas maravilhas, eles presenciaram tantos milagres, mas mesmo assim, aquele povo, muitos deles, continuavam no seu coração como escravos. Um povo que o Senhor fez livre, mas eles continuavam com a atitude de escravos. Eles continuavam com atitudes de um povo preso ao pecado. E quando eles estavam a caminho do Mar Vermelho, eles ficaram impacientes e começaram mais uma vez a falar contra Deus e contra Moisés. Nós também agimos em muitas situações assim. Quando as coisas não estão indo da forma que nós queremos, nós temos duas opções, e aquele povo também. A primeira opção seria chamar Moisés, seria olhar para o céu e pedir que Moisés pudesse interceder por eles.
e eles pudessem mostrar a Deus um coração grato por tudo que o Senhor já tinha feito e pedir a Deus com amor. Mas não, nas horas difíceis, eles murmuravam contra Deus e contra Moisés. E nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos lembrado do que Deus já fez por nós? Ou nós partimos para essa segunda opção, que é murmurar, lamentar e reclamar? Eles perguntaram para Moisés: por que você nos fez sair do Egito para nós morrermos aqui no deserto? Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, aquele povo, no seu momento de impaciência, eles preferiram ser escravos. Eles preferiram continuar sendo humilhados lá no Egito do que seguir em frente ali no deserto, rumo à terra prometida. Eles falaram: Moisés, aqui não há pão, aqui falta água. E o mais triste de tudo, eles falaram com Moisés que eles estavam já com nojo do alimento miserável. Sabe qual que é o alimento miserável? Aquele povo estava com fome, e Moisés intercedeu, e o Senhor fez chover as cordonizes, os pães do céu, que alimentou aquele povo, estava alimentando eles durante o tempo da caminhada. Então aquele povo disse assim: olha, Moisés, nós já estamos com nojo do milagre de Deus, porque quando faltava água, eles murmuravam. O Senhor fez jorrar água da rocha. Quando faltou o pão do céu choveu dos céus e eles se alimentaram. Quando aquele povo caminhava durante o dia no deserto, o Senhor mandava uma nuvem, e essa nuvem se formava uma sombra para aquele povo caminhar. À noite no deserto, o Senhor mandava uma coluna de fogo que ia iluminando o caminho para eles passarem. No tempo que aquele povo viveu no deserto, o Senhor não deixou faltar nada para eles. Mas a cada momento eles murmuravam. E o Senhor mostrava: vocês não precisam murmurar. Vocês não precisam ser impacientes. É só vocês clamarem a mim. E esse também, meu irmão e minha irmã, é o direcionamento de Deus para cada um. Não murmure, não reclame. Ao contrário, clama a mim. Dobra o seu joelho. Fala comigo e eu te responderei. O Senhor então, vendo a revolta daquele povo, o Senhor manda contra eles serpentes venenosas. Aquelas serpentes morderam e muitos em Israel pereceram naquele dia. E aquele povo só se arrependeu depois do castigo. Aquelas serpentes não precisavam ter mordido aquele povo. Aquele povo não precisava esperar o castigo. Eles podiam simplesmente, ao invés de lamentar, procurar a Deus de coração. Então eles tiveram que passar um sofrimento para reconhecer que eles estavam pecando. E quando eles reconhecem o pecado, eles então pedem a Moisés que rogasse ao Senhor para que o Senhor afastasse aquele mal deles. A serpente, essa serpente venenosa, ela é simbolizada pelo pecado, por Satanás. O veneno do pecado nos faz isso, nos faz tirar os olhos de Deus, nos faz esquecer os favores do Senhor por nós, e nos dá um coração que murmura, que reclama, que lamenta, mas nunca um coração que louva. Satanás, quando seduziu Adão e Eva através da serpente, essa serpente agiu assim também. Foi envenenando Eva, foi envenenando Adão, até que por fim, Satanás deu o bote final e fez com que os nossos primeiros pais saíssem da graça, saíssem da presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, é isso que o pecado provoca. O pecado mata, o pecado destrói. Quando o pecado endurece o coração do homem e o homem se revolta contra Deus, o homem perde a graça de Deus. E aquele povo era um povo que já tinha visto tantos e tantos milagres, mas que continuava
agindo como um povo que estava preso lá no Egito. O Senhor deu para eles liberdade, mas muitos não deixaram essa liberdade entrar no seu coração. Moisés então intercede ao Senhor pelo povo. E aí acontece esse momento que nós entendemos que a igreja nos ensina como um momento crucial para a nossa fé, que nós vamos viver daqui a alguns dias. Quando Deus então manda que Moisés pudesse fazer uma serpente e colocasse aquela serpente como sinal sobre uma haste. Então isso simboliza Jesus, que foi pregado no madeiro, numa cruz, e todo aquele que foi mordido pelo pecado. Aleluia, gente, isso é lindo demais. Isso toca muito meu coração. Todo homem e mulher que foi mordido pela serpente, que foi mordido por Satanás, que foi envenenado pelo pecado, a partir do momento que levantar os olhos e olhar para o Senhor na cruz e aceitar o seu sacrifício, vai viver e vai ser livre desse veneno mortal. Esse é o simbolismo dessa passagem. A serpente do pecado veio nos envenenar, mas o Senhor Jesus, naquele madeiro, de braços abertos, derramando o seu sangue precioso por cada um de nós, ele veio para neutralizar todo o veneno do mal. Jesus é o antídoto contra todo o veneno da serpente primitiva de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, nesse tempo que nós estamos vivendo de Quaresma, na Semana Santa que nós vamos celebrar, no domingo da Páscoa, nós temos essa graça, na sexta-feira da Paixão. E durante todos esses dias, se você sente que você ainda está preso ao pecado, se você ainda sente aprisionado pelas coisas do mundo, se você sente que o pecado tem te dominado, eu te convido hoje, olha para a cruz, olha para o Senhor e entenda que Ele morreu de braços abertos para dizer: eu estou te esperando. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Vem para mim. Olha para mim. E quando você olhar para a cruz e olhar o Senhor crucificado, você vai entender, eu preciso entender, o que o Senhor falou através de São João. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra pelo pecado, não morra pelo veneno da serpente, mas tenha a vida eterna. O único remédio, o único antídoto contra o pecado é o sangue precioso do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus destrói todo efeito do veneno do pecado e da morte sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. Por um homem veio o pecado, mas por um homem, o Filho de Deus, veio a salvação e a vida eterna. Então hoje, em nome de Jesus, não perca mais tempo. Olha para Ele, olha para a cruz, e quando você olhar para a cruz, lembra, foi por mim, foi por mim, foi por você. Eu vivi essa experiência esses dias, quando eu estava entrando na igreja, indo para a Capela do Santíssimo. Por um instante eu parei e fiquei olhando ali para Jesus crucificado. E eu lembrei mais uma vez, e isso nós devemos lembrar todos os dias, foi por mim que Ele se sacrificou. Foi por mim que Ele derramou o seu sangue. Foi por mim que Ele se humilhou, para que eu pudesse ter vida. E o seu sangue fosse o antídoto contra todo o mal que se levantou contra a minha vida. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te convidar
a fazer essa experiência de olhar para a cruz, levantar os olhos e saber que o Senhor deseja te salvar. O Senhor deseja purificar a cada um de nós e nos dar novamente uma oportunidade de recomeçar a nossa história de uma maneira diferente. Recomeçar como homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra tão maravilhosa, hoje nós queremos olhar para o Senhor na cruz e consagrar mais uma vez a nossa vida ao Senhor. Em vosso nome, Senhor, e com o poder do seu sangue precioso, hoje, Senhor, nós queremos selar cada pessoa. Nós queremos selar a nossa família, as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Senhor, em seu nome, nós te clamamos que toda a ação do inimigo contra todo o veneno de Satanás seja destruído, Senhor. Nós rompemos com o seu sangue precioso toda interferência, toda ação do maligno sobre a nossa vida. E te pedimos, Senhor, envia na nossa casa, na nossa comunidade, nosso local de trabalho, envia a sua bênção, Senhor, e que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Nós selamos a nossa casa, e todas as pessoas que lá habitam, todas as pessoas da nossa família, que o Senhor possa estar agindo poderosamente, Senhor. Porque eu creio que nesse momento, o Senhor está mais uma vez nos selando com o seu sangue. E nós olhamos hoje para a cruz, Senhor, e te louvamos, porque o Senhor foi no nosso lugar. O Senhor se colocou no nosso lugar. Então, Senhor, eu creio que toda armadilha, todo plano do inimigo contra nós está derrotado. E hoje, Senhor, muitos farão essa experiência de olhar para a cruz, de olhar para o Senhor crucificado e enxergar ali o amor de um Deus apaixonado por nós e que deseja a nossa salvação e que quer nos dar a vida eterna. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.